Olá, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical. Nós somos da Igreja Presbiteriana Conexão. É uma alegria poder participar de mais uma aula com você. Estamos na série Relevância das bases de fé históricas para a comunidade reformada. E essa é a nossa 11ª aula, em que nós vamos falar do quarto sola, o somente pela fé. Antes de a gente começar a nossa aula, vamos orar ao Senhor e pedir a Ele a bênção para essa aula. Senhor, obrigado, Pai, por mais uma vez podermos aprender da Tua palavra, aprender daquilo que o Senhor deseja, saibamos, que conheçamos e daquilo que o Senhor revela a nós por meio da Tua palavra. Peço a Tua bênção para cada um dos irmãos que estarão assistindo essa aula, para que cada um de nós possamos ser edificados, Senhor, da Tua palavra. A Tua bênção, Pai, para que tudo que eu falar aqui venha do Senhor. Seja bênção para Jesus. Bom, irmãos, somente pela fé. A estrutura da aula de hoje, nós vamos falar 3 tópicos, né? O primeiro é um tópico muito importante, que é a justificação pela fé. Essa teologia da justificação pela fé, ela mudou a história do cristianismo. Então, a gente vai se aprofundar aqui um pouco hoje na justificação pela fé. O segundo ponto é algo que a gente já tem visto nas aulas anteriores, né? Principalmente nos 5 pontos do calvinismo, a graça irresistível, e a fé é um dom de Deus. Então vamos explorar um pouco mais essa questão tão importante também. E por fim, falar que a fé vem pela palavra de Cristo. É um texto bem conhecido que nós vamos aprofundar nele. Então vamos começar. Justificação pela fé. A justificação pela fé, para falar disso, eu trouxe aqui 2 textos que eles falam o quanto os solas, o somente pela fé, o somente pela graça e somente por meio de Cristo, quanto eles estão juntos, arraigados um no outro. O primeiro texto fica em Romanos capítulo 3, ele diz assim: mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Esse texto, ele fala que todos nós pecamos, e nós vimos isso no primeiro ponto do calvinismo, que é a depravação total. O homem não tem condição de por si mesmo se achegar a Deus, né? E mediante a fé, pela graça de Deus, por meio da redenção que há em Cristo, nós sim conseguimos nos achegar a Ele. Nós estamos destituídos da graça de Deus, da glória de Deus, mas nós somos justificados gratuitamente pela graça mediante a fé. É maravilhoso, irmão. E o segundo texto, que também junta esses 3 solas, o somente pela fé, o somente por Cristo e somente pela graça, ele diz assim, Romanos capítulo 5. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos também entrada pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. É interessante que nesse texto, nesses versículos 1 e 2 do capítulo 5 de Romanos, nós vemos os 3 somentes também, né? Pela fé, por Cristo e pela graça. Então, irmãos, assim, Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele elabora a
a teologia da justificação pela fé. E Romanos, a partir do capítulo 5, 6 e 7, Paulo ele coloca os benefícios que a justificação pela fé trazem, as consequências disso na vida do cristão. Então, assim, se você quer se aprofundar um pouco mais, eu recomendo, estude os capítulos 3, 4, 5, 6 e 7 do livro de Romanos. No capítulo 3, ele detalha a justificação pela fé. No capítulo 4, ele dá o exemplo de Abraão, que Abraão foi justificado por fé e não por obras. E a partir do capítulo 5, ele demonstra o que a justificação pela fé traz de consequências nas nossas vidas. E são consequências maravilhosas. A primeira que nós vemos nesse texto é termos paz com Deus, por meio de Jesus. Nós fomos reconciliados com Deus porque Ele nos justificou. E aí, a justificação pela fé, ela passou por momentos distintos ao longo da história da igreja. E no momento anterior à reforma, a justificação pela fé era tida pela igreja como se nós nos tornássemos justos. E o que é a justificação pela fé, essa teologia que eu disse no início, que trouxe uma transformação na igreja como um todo, foi enxergar que nós fomos justificados, mas não nos tornamos justos, mas nós recebemos uma justificação imputada. Nós fomos declarados justos por Jesus Cristo. Então, a primeira distinção que nós podemos fazer é que a justiça que nos justifica, na justificação tornados justos, a justiça que nos justifica é a que vem de dentro de nós. É uma justiça inerente ao homem. E isso não está de acordo com a palavra. A justiça que nos justifica ela é de outro, é de Cristo. É uma justiça imputada em nós. E nós podemos ver isso nesse texto, Filipenses 3:9, em que diz assim: não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé. Então a nossa justiça não vem de nós mesmos, porque a palavra diz que a justiça do homem é como trapo de imundícia. Nós vimos isso em 3 aulas atrás, na aula do Pablo. A justiça do homem é trapo de imundícia. A nossa justiça. Agora, a justiça que vem do Pai, ela é uma justiça perfeita. A justiça que vem de Cristo é uma justiça perfeita. E Ele imputa a sua justiça em nós. A justiça que é dele, Ele coloca em nós. O segundo ponto aqui, para separarmos distinguirmos essa questão de tornados justos e declarados justos, é que na questão do tornados justos, essa justiça é desenvolvida ao longo da vida. A pessoa vai se tornando justa e, entre aspas, merecedora da justificação. Já o que a Bíblia realmente diz é que a justiça ela nos é imputada por um ato. O ato da crucificação de Cristo nos redime do nosso pecado e nos declara justos diante do Pai. O texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Então, pela sua morte na cruz, Jesus recebeu sobre ele todos os nossos pecados, ele foi condenado em nosso lugar, e pela sua morte na cruz, a justiça perfeita de Cristo ela é colocada de uma única vez em nós. Não é necessário um processo de justificação. Ao contrário, a justificação é feita por um ato único, de uma única vez. Mais uma distinção que nós podemos ver é que a justiça que desenvolvemos, isso na teologia do tornados justos,
Essa justiça que desenvolvemos recebe a ajuda da graça. Ou seja, o pecador ele é tornado justo. Mas a justiça que é imputada, ela é imputada por causa da graça, a graça de Cristo. E aí nós somos declarados justos. E por fim, o pecador, ele não pode ser, no tornados justos, o pecador não pode ser justificado. Ele deve ser antes justo para depois ser justificado por Deus. Isso não tem nada a ver, irmãos, com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz é que por causa da imputação, o pecador ele pode ser declarado justo. É uma questão forense, é como se nós tivéssemos ali um escrito de dívida e Jesus simplesmente rasgasse o nosso escrito de dívida diante do Pai e jogasse fora. Ele prega a nossa culpa na cruz do Calvário. E essa culpa é cancelada diante do Pai. E nós somos declarados diante de Deus justos. E isso é muito importante, porque ao mesmo tempo que nós somos pecadores, nós somos declarados justos diante do Pai. Por quê? Nós não deixamos de pecar uma vez que nós nos entregamos ao nosso Senhor Jesus Cristo. Não, nós não deixamos de pecar. Só que por um ato, a crucificação de Cristo, tanto os nossos pecados passados, quanto os nossos pecados presentes, quanto os pecados que ainda iremos cometer no futuro, todos esses pecados foram perdoados por um único ato de Cristo, que é a sua crucificação. E por causa disso, nós recebemos do Pai, pelo sangue de Cristo, uma veste limpa, uma veste branca, que nos declara justos diante dele, apesar dos nossos pecados. Então, assim, irmãos, aqui em Romanos 3:26, nós podemos ver isso. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo, Jesus Cristo, ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Cristo é o nosso justificador e não as nossas próprias obras. Nós não precisamos de um processo de justificação, de irmos nos tornando justos ao longo da nossa vida para que no fim dos nossos dias nós temos um grau de justiça que possa ser aceito pelo Pai. Não. No momento em que nós nos voltamos para o Senhor, no que nós recebemos de Deus a regeneração, Ele nos declara justos. O sangue de Cristo nos purifica. E eu quero falar um pouco aqui de Lutero, porque o livro que nós estamos explorando, que é esse livro aqui, Pilares da Fé, de Frank Ferreira, ele conta um pouco da história de Lutero e fala que Lutero, eu vou ler esse trecho aqui que eu extraí do livro para vocês. Diz assim: Lutero, no começo da sua carreira como monge, tentou agradar a Deus por meio de disciplinas e exercícios espirituais. Mas, ao descobrir a conexão entre a justiça de Deus e a afirmação que o justo viverá pela fé, ele compreendeu a justiça da qual o Deus misericordioso nos justifica pela fé. Então, ele entrou pelos portões abertos do próprio paraíso, e esses portões abertos do próprio paraíso é uma fala do próprio Lutero. Como antes havia odiado violentamente a frase justiça de Deus, com igual intensidade de amor, agora a estimava como a mais querida. Quando a gente pensa em fazer justiça, a gente pensa muito aquela pessoa que algo foi feito contra ela, e aí ele pega e faz justiça com suas próprias mãos. Então, quando a gente ouve essa frase, a justiça de Deus vem a nós, muitas vezes as pessoas podem temer isso. Mas, na verdade, isso não é a justiça, é o juízo de condenação. Quando a palavra diz que a justiça de Deus se manifestou em nós, significa que Jesus, que é totalmente justo, ele recebe sobre ele a culpa pelo nosso pecado. Não que Jesus se tornou pecador. Não, Jesus não se tornou pecador. Ele recebeu sobre si a culpa do nosso pecado. Mas ele coloca em nós a sua justiça. É a substituição que ele faz de nós na cruz.
ele recebe a nossa culpa e nós recebemos dele a sua justiça. Nós somos declarados justos. E aí, Lutero, que, como ele diz nessa palavra, nesse texto aqui, que ele odiava violentamente a frase justiça de Deus, porque ele tinha disciplinas e exercícios espirituais de modo a que ele, ao longo do tempo, ele fosse se tornando justo. O problema é que nós nunca conseguiremos nos tornar plenamente justos diante do Pai. Porque Deus é santo e a sua santidade, por um único pecado, nós ferimos a santidade de Deus. Aquele que peca uma só vez transgride toda a lei. A própria palavra diz isso. Então, irmãos, é impossível nós nos tornarmos justos a ponto de sermos aceitos por Deus pela nossa própria justiça. É impossível. Então, assim, quando Lutero tentava se tornar justo, por causa da teologia da época, ele tentava se tornar justo por meio dos seus bons atos de justiça, ele só se via pecando e só se via odiando violentamente a frase de justiça de Deus. Só que quando ele percebe que a justiça de Deus ela é imputada e não ela é inerente ao homem, quando ele percebe isso, ele passa a amar de forma intensa a frase de justiça de Deus. Porque ela é uma justiça que vem sobre nós por Jesus. Jesus, ele coloca a sua justiça. Isso é maravilhoso, irmão. E aí nós tiramos do homem todo o seu merecimento e colocamos todo esse mérito em Jesus Cristo. Nós tiramos de nós a responsabilidade por ser justos e aceitos pelo Pai, e essa responsabilidade Cristo tomou sobre si. Ele foi justo, a sua vida foi perfeita e ele foi aceito por Deus. E Deus demonstra que aceitou a justiça de Cristo quando ressuscita Jesus depois da. Então nós temos que entender isso. A justiça de Deus é algo maravilhoso. Não é algo que nós devemos temer. Bom, seguindo, a justiça, a justificação é feita pela fé somente. Né? E esse é o tema da nossa aula de hoje. Então, a fé em quê? A fé no Evangelho. Não é a fé pela fé que salva, não é a fé pela fé que nos justifica, mas é a graça de Deus que atua por meio da fé. O que significa isso? Que a fé é simplesmente um meio, e enquanto o fundamento da nossa salvação é a graça de Deus. É pela graça que nós somos salvos. Por isso nós estudamos antes o somente pela graça. Mas é somente pela graça por meio da fé. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a graça é o fundamento. É a graça de Deus, é o favor imerecido que nós tanto necessitamos, que nós vimos na aula passada. É o favor imerecido que nós tanto necessitamos. Mas nós recebemos esse favor imerecido por meio da graça, por meio da fé, desculpe. E aí uma frase do Franklin Ferreira que eu gostei muito, a fé é estender as mãos vazias em direção a Cristo. Nós não temos nada, as nossas mãos estão vazias. Eu já vi pregações de pregadores em que eles dizem o que você vai apresentar diante de Deus? O que eu vou apresentar diante de Deus, irmãos, é as mãos vazias. Porque eu não tenho justiça nenhuma em mim que me faça chegar diante de Deus. Mas pela fé eu estendo as mãos vazias a Deus e recebo de Cristo a sua graça, por meio da fé. E que fé é essa? A fé como meio para a salvação é o quê? Primeiro, é crer que nós somos pecadores e que não temos mérito algum. Isso é uma mudança que o Espírito de Deus faz em nós. Porque enquanto nós ainda não recebemos o toque do Espírito Santo, nós enxergamos o nosso pecado com orgulho do nosso pecado.
Agora, quando o Espírito vem sobre nós, nós enxergamos o nosso pecado, enxergamos o quanto somos pecadores, o quanto não merecemos nada de Deus e quanto é somente pela graça que Ele nos aceita. Ele nos aceita. Crer e confiar, pois dependemos dos méritos de Cristo. Então não é somente crer em Deus. Não é somente crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus, mas confiar nele, confiar nos méritos dele, confiar na obra dele, confiar no que ele fez por nós, somente por Cristo. Somente por Cristo, somente pela graça. Crer e confiar em Cristo. Crer e confiar que o sacrifício de Cristo é suficiente para nos redimir do pecado. Crer na graça salvadora de Cristo. Crer que, apesar de nós não merecermos, Ele vem gratuitamente e nos concede essa graça. Crer que na cruz Jesus nos substituiu, recebendo sobre Ele a nossa culpa. João Batista, ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando João Batista disse essa frase, ele quis dizer o quê? Existia o Cordeiro dos homens, que os homens ofereciam como sacrifício no templo, e que esse cordeiro ele era imolado, tinha que ser um cordeiro sem defeito, e esse cordeiro ele era imolado, o seu sangue derramado, muitas vezes esse cordeiro ele era queimado, em outras vezes não, mas o sacrifício daquele cordeiro era para o perdão dos seus pecados. Só que, como diz o texto de Hebreus, ele diz que esse sacrifício de cordeiro dos homens era um sacrifício imperfeito. Porque nós, ano após ano, precisávamos, antes do sacrifício de Cristo, precisávamos fazer recordação dos nossos pecados por meio de um sacrifício. Mas o sacrifício de Cristo, ele é único e perfeito. Ele é o Cordeiro entregue por Deus e o Cordeiro que tira totalmente o pecado do mundo. Tira os nossos, como eu disse, o totalmente aqui não significa de todas as pessoas. O totalmente que eu quero dizer é pecados passados, os presentes e os futuros. Eu não preciso que Cristo seja sacrificado ano após ano, assim como o Cordeiro era sacrificado ano após ano. Nós temos que crer nisso, irmãos. A fé salvadora é isso. Crer que Jesus Cristo ele nos substitui na cruz do Calvário. E por fim, crer que Jesus é totalmente justo, ele é Deus e a sua justiça ela é atribuída a nós. Essa é a fé. Que por meio dessa fé nós somos salvos, por meio dessa fé nós somos justificados. Bom, passando para o segundo ponto da nossa aula, a fé é um dom de Deus e não é algo que está dentro de nós. Vamos ler um texto, Hebreus capítulo 12, que diz assim, portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Esse texto, Hebreus capítulo 12, ele vem logo após a lista de heróis da fé. Nessa lista, em Hebreus capítulo 11, ele conceitua a fé, A fé é o firme fundamento daqueles que creem, e ele começa a colocar pela fé Abraão, pela fé Davi, pela fé Jefté, pela fé Sansão, pela fé... E coloca todos os heróis da fé, os seus atos que foram feitos por causa da sua fé. E, irmãos, o que nós temos que entender é essa frase que eu deixei achurada aqui. Jesus, ele é o autor e ele é o consumador da nossa fé. É Jesus. Nós não temos fé em nós mesmos. Da mesma forma que nós não temos justiça em nós mesmos, nós também não temos fé em nós mesmos. Essa fé ela é gerada pelo Espírito. Ela é gerada por Cristo em nós.
É Deus é quem faz a fé, é quem cria a fé em nós. Então, assim, como eu disse, esse texto de Hebreus 12, ele vem logo depois da lista dos heróis da fé, né? E essa lista ele mostra homens falhos, homens que têm uma fé muitas vezes vacilante. Então, por exemplo, Abraão, que é o pai da fé, né? É considerado na igreja, na própria palavra, como o pai da fé. Abraão teve uma fé vacilante. Tanto que quando ele é chamado por Deus para ir até a terra de Canaã e se estabelecer ali, na primeira fome que existe, ele foge para o Egito. Chegando lá com medo de Faraó, ele mente dizendo que Sara era sua irmã, mas na verdade ela era sua esposa, né? E ao longo da vida de Abraão, você vê uma fé vacilante. Deus faz a ele uma promessa que ele teria um filho e esse filho se tornaria uma grande nação. E ele, ao invés de aguardar o cumprimento da promessa e ter esse filho com Sara, ele aceita o jeitinho que Sara deu, entregando a ele a sua concubina, e tem Isaac com a concubina, mas Ismael, desculpe, mas Ismael não era o filho da promessa. O filho da promessa ele teria com Sara. Tanto que 25 anos após a promessa de Deus, ele tinha 100 anos quando Isaac nasceu, ele recebe em suas mãos seu filho Isaac. Deus cumpre a sua promessa, mas a fé de Abraão foi uma fé vacilante. Mas chegou a um ponto que a fé dele cresceu, e quando Deus pede a ele o sacrifício de Isaac, ele, pela fé em Deus, ele vai com o cutelo para sacrificar Isaac. Mas todos nós sabemos a história. O anjo faz com que ele pare e Deus provê o cordeiro para o sacrifício. Né? Mas assim, irmãos, esse é Abraão, pai da fé, que teve uma fé vacilante. E nós podemos dizer isso de todos os outros heróis da fé. Só que assim, como disse Jesus Cristo, né? A nossa fé, se for de um tamanho de um grão de mostarda, nós poderemos dizer a esse monte, mova-se daqui para lá e ele se moverá. Então não é necessário que a nossa fé seja perfeita, ao contrário, nós não temos fé perfeita em nós, mas Deus coloca em nós a fé que nós necessitamos para a nossa salvação. Isso é maravilhoso. Isso é assim, a maravilhosa graça de Deus. E eu trouxe aqui uma frase de A.W. Tozer que diz assim: a fé é um milagre. Eu gostei demais. A fé é um milagre. É a capacidade que Deus dá ao homem para confiar em seu filho. É um milagre. Nós não temos essa capacidade em nós. E aquilo que não resulte em ação, conforme a vontade de Deus, não é fé, mas algo diferente. Então, qualquer coisa que você pensar que vem de você, não vem de Deus. E não é fé. Agora, a fé verdadeira é aquela daqueles pontos todos que eu falei anteriormente. A fé para crer em Jesus. A fé para confiar que Ele é suficiente para nós. A fé para entender que nós não temos mérito, mas o mérito é somente dele. A fé para entender que a cruz é suficiente para nos limpar de todos os nossos pecados. Essa fé é um milagre, essa fé vem de Deus. Essa fé é unicamente, a fonte única dessa fé é o nosso Deus. Então a fé é gerada pelo Espírito de Deus. Em Gálatas capítulo 5, versículo 22, fala sobre o fruto do Espírito. Né? E o fruto, amor, alegria, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Esses são os 9, se nós pegássemos uma laranja, né, seriam os 9 gomos da laranja, porque o fruto do Espírito é um só. Mas essas são as várias facetas do fruto do Espírito. E uma dessas facetas é a fé. E eu coloquei aqui a palavra em grego, pistis, né, que a palavra
está nesse texto, porque talvez na tradução da sua Bíblia esteja a palavra fidelidade. Fidelidade, mansidão e domínio próprio, temperança, né? A fidelidade, no grego, ela tem a mesma raiz da palavra fé. Igual no inglês. No inglês, a palavra fé em inglês é faith. E a palavra fidelidade em inglês é faithfulness. Mesma coisa no grego. A palavra fé em grego é pistis. E a palavra fidelidade em grego é pisteos. Então, que é o mesmo radical. Então, elas estão interligadas. Então, a fé ela faz parte do fruto do Espírito em nós. E eu trouxe mais um texto em que Jesus diz que o Espírito Santo também, ele é que promove a fé em nós. Quando ele, o Espírito Santo, vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Então, convencer do pecado, convencer que nós somos pecadores e não temos mérito algum. Convencer da justiça, que Jesus é justo e a sua justiça vem sobre nós. E convencer do juízo, que haverá um juízo de condenação para aqueles que não recebem Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, e um juízo de absolvição, um juízo de vida eterna para aqueles que recebem Jesus. É o Espírito Santo que nos convence, que gera fé em nós. Assim como não devemos confiar na nossa justiça, não devemos também confiar numa fé que vem de nós mesmos. Devemos confiar que a fé vem do Espírito de Deus. E nós devemos fazer aquela oração: Senhor, aumenta a nossa fé. Aumenta a minha fé, que eu possa crer mais em Ti. E eu trouxe aqui duas frases, a primeira delas de Alistair McGrath, na Teologia Sistemática de McGrath, diz assim: a doutrina da justificação pela fé não significa que o pecador, é justificado porque crê, apenas em razão da sua fé. Isso seria mesmo que considerar a fé como uma obra ou atitude humana. Pela graça sois salvos por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Efésios capítulo 2, versículo 8. Considerar que nós somos justificados em razão do que eu tenho de fé é considerar que isso é uma obra, uma atitude minha, e não considerar na soberania de Deus para a salvação. Um texto que fica no Catecismo de Calvino diz assim: a fé é uma luz do Espírito Santo, pela qual as nossas mentes são esclarecidas e nossos corações confirmados na persuasão segura de que a verdade de Deus é tão certa que ele não pode senão cumprir aquilo que pela sua santa palavra prometeu que fará. A fé, ela é uma luz que o Espírito Santo ilumina as nossas mentes e os nossos corações para receber as verdades de Deus que estão escritas na sua palavra. E receber e crer nas promessas que ele coloca, escreve na sua palavra. Bom, e o último tópico da nossa aula é que a fé vem pela palavra de Cristo, né? Como, porém, invocarão aquele em quem não crê? E como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam boas novas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, esse texto belíssimo de Romanos capítulo 10, ele nos chama a pregar a palavra de Cristo. Porque ele coloca essa sequência, o enviar, e aqueles que são enviados pregam, aqueles que, para quem eles pregam ouvem, e aqueles que ouvem creem, e aqueles que creem são justificados. Deus escolheu nos usar como instrumento na sua obra de salvação.
Ele mesmo não pregou. Jesus Cristo, quando veio ao mundo, pregou o evangelho. Mas ele não só pregou, mas ele ensinou os seus discípulos a fazerem o mesmo e ordenou aos seus discípulos ensinarem a outros que ensinam a outros, que ensinam a outros e chegam até o dia de hoje nos ensinando. Jesus, ele pregou e nos ensinou a pregar. E ele nos escolheu para sermos instrumentos para levar a palavra às pessoas. Essa foi a escolha soberana de Deus. Ele mesmo poderia inculcar na mente de nós a sua palavra, mas não. Ele poderia simplesmente, ele por ele mesmo, como ele fez nas pedras dos 10 mandamentos, escrever, mas ele escolheu homens para escrever a palavra. Ele poderia proclamar, mas ele escolheu homens para proclamar a palavra. Ele nos escolheu para essa obra maravilhosa. Por que é necessária a pregação da palavra? Porque como alguém conhecerá Jesus e poderá invocá-lo, né, como diz no início desse texto? Como alguém pode invocar Jesus se nunca ouviu falar de Jesus? Como alguém pode crer em Jesus se nunca ouviu falar dele? Então, é necessário que nós preguemos. Porque Deus não colocará um alto-falante global e pregará a palavra. Ele nos ordena a fazer isso. Pela sua própria escolha, ele nos ordena a fazer isso. Para que, por meio da pregação, o Espírito gere a fé naqueles que ouvem a pregação do Evangelho. É aquilo que, na aula sobre a graça irresistível, nós vimos existe o chamado geral, né? O chamado que nós fazemos, nós proclamamos a palavra, mas o Espírito gera no coração do homem o chamado eficaz, que é: nem todos crerão, nem todos terão a fé salvífica, mas nós pregaremos para todos. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Nós somos chamados a pregar para todos, mas Deus é quem escolhe, elege, e Deus é quem chama por meio de um chamado eficaz por meio do seu Espírito. Ele é quem promove a fé no coração do homem que ouve a palavra. Então, não é por meio da pregação, porque se fosse por meio da pregação, todos se salvariam. Mas não, é por meio do chamado eficaz, é por meio da fé que é gerada pelo Espírito no homem. Mas é necessária a pregação do Evangelho. É pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação, pelo ouvir a pregação. E a pregação pela palavra de Cristo. E esse finalzinho, a pregação pela palavra de Cristo, isso nos traz uma grande responsabilidade, que é a responsabilidade pela fidelidade na pregação. Por quê? Nos dias de hoje, o que nós vemos muito é uma pregação feita, não a pregação pela palavra de Cristo, mas a pregação pela palavra do homem. E a palavra do homem não é usada pelo Espírito para gerar fé. É a palavra de Cristo. É necessário que o homem, então, exponha a palavra e não utilize textos da palavra para comprovar seus argumentos. Ao contrário, a pregação fiel da palavra de Deus é que deve ela ser usada pelo Espírito como ferramenta para alcançar o coração do homem. Devemos ser fiéis. Então, no momento em que você for pregar a palavra de Deus, exponha a palavra. Não exponha aquilo que você pensa, aquilo que você sente, ou aquilo que você acha, mas a palavra como ela realmente é. No início, no primeiro slide dessa aula, eu coloquei somente pela fé, pela graça e por Cristo. E agora, eu coloco junto também o somente pela Escritura, né? Nós somos salvos pela graça mediante a fé, então somente pela fé está intrinsecamente ligado ao somente pela graça.
A graça de Deus ela é manifesta pela obra de Cristo no Calvário. Então, a graça de Deus não é manifestada de outras formas, ela é manifestada pela cruz. Então, somente pela graça está intrinsecamente ligado ao somente. E para conhecer a graça de Deus expressa em Jesus Cristo, manifesta na obra de Cristo, nós o conhecemos somente pela Escritura, ou seja, a Escritura é quem nos revela a pessoa, a mensagem e a obra de Cristo. É na Escritura que nós temos a fonte fiel daquilo que Deus revela a cada um de nós. E é por meio da Escritura que vem a nossa fé. Por meio da pregação da palavra de Cristo é que o Espírito gera em nós a fé. Então, nós podemos ver como esses quatro solas, eles estão intrinsecamente ligados. Você não pode tirar um e deixar somente os outros. Porque nós somos salvos pela graça por meio da fé. A graça de Deus ela é manifesta na obra de Cristo. Cristo é revelado a nós por meio da Escritura e a Escritura que gera fé em nós. E aí nós temos esses esses quatro pilares da fé é que geram em nós a obra da justificação e da salvação. Por fim, existem 3 perguntas que às vezes você pode se fazer, né? Primeira é: se Deus conhece todas as minhas necessidades, por que eu preciso pedir? Ele nos ensina a oração que ele ensina aos discípulos a pedir por todas as nossas necessidades. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Mas se Deus conhece todas as nossas necessidades, o Salmo 139 diz que ainda antes da palavra sair da minha boca, tu já as conheces toda. Deus conhece todas as nossas. Ele é Pai, Ele está disposto a nos conceder todas as nossas necessidades. Mas por que nós devemos orar? A nossa oração não muda Deus, não muda os seus planos. Deus tem planos eternos, cada um dos nossos dias estão nos planos de Deus, mas Ele muda a nós mesmos. Nós, no nosso coração orgulhoso, que nós herdamos do pecado de Adão, nós queremos ser como Deus. Nós queremos ser os nossos próprios provedores. Mas Deus, Ele é o nosso provedor. Então, uma vez que nós oramos e pedimos a Deus pelas nossas necessidades, isso nos muda. Isso faz com que nós dependamos cada vez mais dEle e nós entreguemos a glória pela nossa provisão somente a Ele. A segunda pergunta é: se Deus já me perdoou de todo pecado, por que eu preciso pedir perdão? Se a obra de Cristo ela é única, se a justificação ela é única, é um ato, por que eu tenho que pedir perdão dos meus pecados passados, presentes e futuros? Hoje eu tenho que pedir perdão pelos meus pecados de hoje, amanhã eu vou ter que pedir perdão pelos meus pecados e assim por diante até o fim da minha vida. Por que eu tenho que pedir perdão se o ato de Cristo já nos perdoou? Da mesma forma que a nossa oração não muda Deus, não muda os seus planos eternos, também a nossa oração de pedir de perdão não muda o fato que Deus já nos perdoou. Não. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu para a salvação. Ele já nos perdoou. Mas o nosso pedido de perdão, ele quebranta o nosso coração. Ele nos quebra diante da perfeição de Deus e da imperfeição do nosso pecado. E nos leva ao arrependimento e à transformação que o Espírito gera em nós, por meio do nosso quebrantamento. Então, irmãos, da mesma forma que Deus conhece todas as nossas necessidades e nós somos chamados a pedir a Ele mesmo assim, Ele conhece todos os nossos pecados, Ele já perdoou todos os nossos pecados, mas nós temos que mesmo assim pedir perdão a Ele, para que isso gere em nós quebrantamento. E por fim, se Deus já sabe quem será salvo, para que eu preciso pregar? Mas é isso, é o que nós vimos nesse último tópico aqui. Nossa pregação não muda a predestinação
Deus, não muda a eleição, os eleitos de Deus são eleitos antes da fundação do mundo, mas ele nos escolheu e nos deu o privilégio de sermos parte da obra, essa obra maravilhosa dele, uma obra perfeita. E no livro de Coríntios, Paulo fala como as obras de ouro, de prata e de pedras preciosas que não são consumidas pelo fogo. A obra perfeita de Deus, que é a obra da redenção. Essa obra, Deus nos chama, nos dá o privilégio de fazer parte dela. Então, mesmo que Deus já tenha eleito, já tenha planejado as condições, o cenário para que cada um de nós pudéssemos nos achegar a Ele, nesse cenário Ele nos coloca para que, como atores do grande teatro de Deus, o grande drama das Escrituras, eu recomendo, irmãos, a leitura desse livro, Drama das Escrituras. Como atores do grande drama das Escrituras, nós podemos levar a palavra dele a outros, assim como outros trouxeram a palavra para cada um de nós. Então, essas 3 perguntas, irmãos, nós enxergamos o plano perfeito e eterno de Deus, que é de antes da fundação do mundo, tanto para a provisão das nossas necessidades, quanto para o perdão dos nossos pecados, quanto para o alcance para a salvação de cada uma das pessoas por meio de nós. Tudo isso, nossa oração e na nossa ação, nós damos a nós. Cada vez que nós oramos a Deus por algo, nós reconhecemos diante dele que nós. Cada vez que nós oramos a Deus pedindo perdão, reconhecemos o nosso pecado e recebemos a majestade, a soberania e o poder, a perfeição do nosso Deus. Cada vez que nós pregamos a palavra de Deus, nós reconhecemos por um lado que alguém pregou para nós, gratos a Deus, e nós, por outro lado, reconhecemos que é por meio da palavra de Deus que outros podem ser alcançados sendo usados por Deus. Então, meu irmão, que Deus te abençoe. Eu quero concluir só dizendo que a fonte, fazendo um resumo, né? A fonte da justificação é a graça e o meio que ele usa é a fé, que é gerada em nós pelo seu Espírito. Que essa aula possa ter esclarecido bem essa união desses 4 solas que nós vimos até hoje, os solos Cristos, o sola Escritura, sola Gratia e Fide. Deus te abençoe. Até a próxima aula.